Oi, pessoal, 5 horas, chegou o horário da live do Futebol na Veia e hoje eu vou contar com a presença ilustre de um cara sensacional do jornalismo esportivo. Hoje eu tenho a honra de receber ele, que é filho de jornalista, que tem mais de 30 anos na carreira de jornalismo, é um dos muitos apaixonados por futebol aqui no Brasil. E ele vai estar com a gente aqui, é um dos grandes cronistas esportivos brasileiros. Ele vai estar com a gente aqui nessa live hoje, que é o Mauro Betti. Estamos esperando aqui ele chegar para poder compartilhar com a gente muitas coisas, muitas histórias da carreira dele, da vida dele como torcedor, como profissional também, claro. E para quem tá entrando agora, oi galera, Gi, Carvalho, Lana, oi Anderson, Bruna, tudo bom, gente? Para quem tá entrando agora, então, tava falando aqui que hoje a live vai ser com uma pessoa incrível no mundo do jornalismo esportivo, que é o Mauro Betti. Daqui a pouco ele deve estar entrando na nossa live. E enquanto ele não entra, se vocês quiserem compartilhar com vocês, comigo aqui, alguma pergunta que eu possa fazer para ele, que alguma dúvida que vocês tenham, é só falar que a gente manda para ele, ele responde aqui ao vivo nessa quarentena. A gente está aqui para alegrar a quarentena de vocês, não é mesmo? Estamos aguardando a presença do Mauro Betting. Para quem entrou agora, Cris Belli, G. Souza. E aí, galera, Mirelle Guzmão, todo mundo entrando agora para assistir a live com o Mauro Betti. Estamos no aguardo. Para quem chegou agora, ele é um dos grandes nomes da crônica esportiva aqui no Brasil. Vocês devem conhecer o trabalho dele, é assumidamente palmeirense. Tem bastante coisa para falar para nós. Estamos aguardando. O pessoal aqui do Futebol na Veia também está entrando. Os redatores, tudo bom, galera? Para prestigiar essa live super especial que a gente preparou aqui para vocês, né? Se vocês tiverem pergunta, lembrando que vocês podem mandar para ele, que ele vai responder. Vocês estão me ouvindo bem, né? Então, estamos aqui aguardando o Mauro Betti. O pessoal tá entrando, tá chegando. Vou querer. Ele vai conversar um pouco com a gente, falar um pouco do cenário do futebol agora, durante essa pandemia de coronavírus, né, que afetou todo mundo. Vamos falar um pouco da carreira dele também, de quando ele começou, de como que ele tá, de como que foi para ele entrar no mundo do jornalismo esportivo, porque eu sei que muitas pessoas aqui também sentem essa vontade de trabalhar com esporte, que é um tema que é bem legal. Olha, ele está aqui, gente. Vamos convidá-lo para entrar. A presença do Mauro Betti. Lembrando, ele é um dos grandes nomes da crônica esportiva no Brasil. Vocês devem conhecer. Oi, Mauro, tudo Opa, bom? agora sim! Peraí, só derrubar tudo aqui, né, galera? Pera aí. Olé, 2-0, parece que eu bebi. Não, não bebo, já sou assim um porre desse criança. Tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo jóia, obrigado pelo convite. Valera, obrigado para vocês também do Futebol na Veia. Parabéns pelo trabalho. E estamos aqui, uma meia horinha, 40 minutinhos, porque tem outro papo para a gente fazer lá no portal Nosso Palestra, mas eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço por você se disponibilizar, bater um papo aqui com a gente. A galera está se conectando, ó, já Opa, estamos e eu estou aqui. derrubando tudo aqui, né, para variar. Peraí, agora que eu vi que tá torto. Mais todo do que eu sou. As pessoas mandando um salve para você, falando que você é o melhor. Muito obrigado. Olha, eu estava falando aqui para eles que você tem mais de 30 anos de carreira no jornalismo Uhum. esportivo, né? Uma carreira recheada de grandes sucessos, de trabalho com vários clubes, inclusive, né? E eu queria começar justamente essa live perguntando um pouco de como que foi que você quis entrar no jornalismo esportivo, sabe? Como que deu essa vontade?
Então, é aquela coisa de berço, né? Os meus pais se conheceram numa rádio, a Rádio 9 de Julho de São Paulo, onde o querido Alex Miller apresenta o programa até todos os dias às 6 da tarde. Meu pai era noticiarista, locutor, minha mãe era produtora, filha do diretor. Aí meu pai deu o golpe do baú, casou com ela 3 anos depois, e aí eu nasceria 6 anos depois, né? Então eu sou filho do rádio, né? Então eu já não me imaginei fazendo outra coisa, né? Meu pai trabalhando com rádio, meu avô, pai da minha mãe também. Minha mãe foi produtora depois de um tempo, e depois de formada, quando a gente foi grande, ela foi produtora do meu pai na TV Bandeirantes e na Globo, né? E assim, pô, minha madrinha é jornalista, os filhos dela, meus primos, são jornalistas. Meu filho mais velho, meu filho caçula está fazendo jornalismo, o outro faz cinema, faz fotografia, está pensando em fazer depois também jornalismo. A mãe deles também é jornalista. A família é um insuportável. Quem é jornalista casa com jornalista, ou descasa, como é o meu caso. Quem não é casa com jornalista, a família é insuportável do lado de pai e de mãe. Tem uns 30, 40, sei lá quantos tem. Então nunca me imaginei fazendo outra coisa. E imaginei até me fazendo, e até fiz outras coisas sem ser o jornalista esportivo. Porque eu digo que eu estou há 30 anos no jornalista esportivo de rádio, TV, jornal, revista, internet, escambau, porque eu há 53 anos sou palmeirense. Essa paixão pelo Palmeiras que me deu a paixão pelo futebol e, claro, por tabela, pelo jornalismo. Até porque eu cresci, eu tenho memória a partir de 72, com 6 anos de idade. Meu pai já trabalhava na Jovem Pan, onde eu trabalho há 5 anos. Meu pai já fazia TV Gazeta, onde eu comecei no jornalismo esportivo em televisão, na TV Gazeta em 91, e naquele mesmo ano também no rádio esportivo, na Rádio Gazeta. Então tudo aquilo me fez ser um cara mais, assim, um cara de rádio, TV, jornal, enfim. Eu não me imaginei fazendo outra coisa na vida a não ser jornalismo. E o futebol me deu essa alegria de gostar do Palmeiras e respeitar as outras torcidas, porque é fundamental a gente entender isso. Para a gente ganhar, alguém precisa perder, né? Ou empatar. E o futebol tem essa coisa, né, Valéria, que assim, eu posso gostar do meu time e posso detestar o do outro. Às vezes eu gosto menos do outro do que eu gosto do meu. Às vezes eu prefiro até não ser campeão, desde que o outro perca, seja rebaixado, vá para o inferno. E isso é acostumado, isso é costumeiro, isso faz parte da estrutura do futebol. Então, assim, é muito interessante porque a gente se acostuma a isso e, ao mesmo tempo, eu, nesses 30 anos como jornalista esportivo, nesses 53 anos de vida, eu prego muito mais que é mais importante a gente ter respeito do que amor. Porque é fácil amar minha mulher, é fácil amar meus filhos, é fácil amar o Palmeiras apesar das dificuldades, mas é difícil você respeitar o outro lado. Então, é fundamental no exercício do jornalismo, que deve ser sempre a busca da melhor versão possível dos fatos, a gente também muitas vezes ficar em cima do muro, porque a virtude está longe dos extremos. Para, em cima do muro, a gente poder ter uma visão mais plural, mais completa, mais complexa, mais holística, não só de um jogo de futebol, mas em todos os campos da atividade humana. Eu vi uma pergunta aqui no chat de uma pessoa, eu não consigo achar quem foi, mas ele perguntou qual foi um momento mais delicado ou mais difícil que você passou na sua carreira. Era até uma coisa que eu ia te perguntar, se você teve alguma dificuldade quando você entrou para o jornalismo esportivo. Sim, respondendo primeiro por essa, Valéria, depois a mais difícil. Para mim foi muito menos complicado começar a carreira, porque filho do meu pai, João Mirbet e tal, tinha um sobrenome Azelar, ainda tem, depois desses 33 anos como jornalista, 30 no esporte. E assim, porque foi mais fácil, por um lado, passar o crachá pela primeira vez em 10 de março de 87, porque eu fui trabalhar na TV Bandeirantes, onde meu pai, durante 10 anos, na TV e na Rádio Bandeirantes, havia trabalhado até ele em 85 para a Globo. Isso era quase 2 anos depois de meu pai já estar na Globo, onde ficaria por 19 anos. E, foi facílimo para mim, precisava de vaga para estagiário, de jornalismo, lá para a produção da chefia de reportagem do jornalismo da Band. E eu fazia o 3º ano da faculdade de jornalismo e o 3º ano da faculdade de direito. Chegou a patroa. E aí o que aconteceu? Já me conhecia de moleque, desde os 9 anos, eu o Grupo Bandeirantes, então foi mais fácil. Mas ao mesmo tempo que eu passei o crachá, eu deixava de ser o filho de João Mirbet e da Lucila. Eu passava a ser o Mauro, né? E sou o Mauro desde há 33 anos, né? E tem gente que ainda acha que eu só estou nessa por conta do meu pai. Meu pai, só se nos últimos 7 anos, ele está puxando os pezinhos dos meus patrões ou de outros patrões, enfim, para me empregarem depois de 7 anos da morte dele. E aí, já respondendo também, né, Valéria? Foi a notícia mais difícil da minha vida foi, evidentemente, a que eu dei em primeira mão, o único furo exclusivo, e que, evidentemente, eu não queria dar na Rádio Bandeirantes, quando meu pai morreu, eu dei a informação. Peraí, deixa eu dar um beijo aqui na patroa que chegou do trabalho. Oi, linda. Assim, olha, Valéria. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Tá aqui o amor da minha vida, minha musa, minha inspiração, ela que me faz trabalhar tão bem ou trabalhar tanto.
porque ela também Maravilhosa. Tchau. Tchau. Tá bom, mas é verdade. O amor, como é o Palmeiras, amores incondicionais. Te amo, linda. Então, para falar o seguinte, aquele dia, no 29 de novembro de 2012, na madrugada da Rádio Bandeirantes, eu e o Milton Neves entrevistando o Rogério Ceni do São Paulo, depois da classificação do São Paulo para a final da Copa Sul-Americana. Isso era quinta-feira, 1h pouco da manhã, 29 de novembro de 2012. E aí, meu pai tinha tido um AVC tipo 10 da manhã daquele domingo anterior. E a gente soube por volta de meio-dia que era irreversível o estado dele. Era questão de horas, no máximo dias, como foi até quinta-feira. Eu já estava preparado para isso. No início daquela tarde, de quarta-feira para quinta-feira, eu fiz até um texto no meu blog, na época do Lancinete, para escrever quando ele fosse. Era questão realmente de horas, né? E no começo da tarde, no boletim médico do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, já davam que o estado era irreversível. Então tinha um monte de gente da imprensa ali na frente do Albert Einstein e tal. E aí até a Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes me falou, olha, pode não trabalhar. Eu falei, cara, até honrar o meu pai e até a minha cabeça, eu estou firme, estou seguro, infelizmente irreversível. É um jogo muito importante para a rádio, para o próprio São Paulo, para a torcida, para os ouvintes da Bandeirantes. E eu vou fazer o jogo. E fui. Eu ia até o Morumbi. E o São Paulo tinha sido fantástico, o São Paulo Futebol Clube, na pessoa do vice-presidente João Paulo de Jesus Lopes. Toda hora ele me ligava para saber como é que ele estava, se precisava fazer alguma coisa. Eu falei, pô, até vou ao Morumbi, que é pertinho do lado do Albert Einstein, dá para ir a pé. Mas como a Rádio e TV Bandeirantes também dá para ir a pé. Mas eu falei, quer saber, vai que acontece com meu pai. Eu gostaria de estar no Palestra Itália, que estava em obras na época, ou sei lá, no Pacaembu, que o Palmeiras várias vezes deu volta olímpica como verdadeiro uso campeão do Pacaembu do Palmeiras, como primeiro campeão lá em 1940, do estádio. Daí eu falei, não, eu vou para o estúdio, né? Fico mais tranquilo lá e tal. E estou lá fazendo, o São Paulo se classificou tal, estamos entrevistando o Rogério Ceni, me liga o meu irmão, fala, foi tal, sai daí, vem para cá. Beleza, estava acabando. Aí acabou a entrevista, tá? O Milton passou a bola para mim lá para comentar alguma coisa do papo com o Rogério Ceni. Eu dei uma pausa realmente dramática e aí comecei a falar, ler o texto que eu tinha escrito no blog. E nisso, com muita acessibilidade, o nosso operador de som, estava no outro estúdio, o Milton também, acabaram de receber a informação, não tinha falado nada para eles. Eu ia até pedir para o Milton dar a notícia, porque eu ia sair, eu falei, não, estou seguro, e vou aproveitar e ler esse texto, né? Porque meu pai também trabalhava na Rádio Bandeirantes, na TV Bandeirantes. Aí comecei a ler, estava indo de São Paulo, porque o São Paulo tinha se classificado para a final da Sul-Americana, o operador de áudio foi diminuindo, colocou o hino do Palmeiras, e aí eu comecei a falar durante os 7 minutos e meio, porque era um texto longo, e teve uma hora até que o pessoal fala, pô, só teve uma hora que você se emocionou da notícia da morte do seu pai. Eu falei, não, cara, não foi isso. Eu estava baixando o texto no meu laptop, quando eu apertei, ele foi lá para o fundo. Eu tinha que recuperar, eu me perdi e tal, eu sou bagunceiro, zoneado e tal. Aí voltei, improvisei o finalzinho e falei. Aí saí do ar, me ligou o Johnny Saad, presidente do Grupo Bandeirantes, o Fernando Mitre, nosso diretor de jornalismo, para falar, olha, ver a cobertura, falar como ia ser o enterro, o velório e tal. Aí passei ainda na Band News FM, falei, o Boris Casoy estava sendo no Jornal da Band, falamos tal, e fui lá para o hospital. Mas só uns 2 dias depois, e no dia seguinte eu fiquei quase 1h30 no programa do Datena, no Brasil Urgente, depois de ver a cobertura maravilhosa que a Globo fez, depois de ter saído de lá, o SBT, Record, todo mundo, o jeito que o Brasil realmente nos abraçou, a família inteira, que era um cara muito querido, muito respeitado, meu pai. E quando eu dei uma entrevista para um blog na Itália, uma rádio da Itália, para falar como é que era dar notícia da morte do seu próprio pai ao vivo, eu falei, cara, que coisa maluca, né? E todo mundo repercutiu, o Luciano Huck repercutiu, as televisões, várias assim. Eu falei, cara, que coisa maluca, né? E para mim foi absolutamente natural, porque eu não chorei, porque estava preparado, meu pai me iluminou, me ajudou de novo, meu pai, minha mulher que estava aqui, meus filhos maravilhosos. E até uma coisa maluca é que eu não consegui falar com meus filhos que o avô deles, grande paixão da vida deles, vice-versa, havia morrido. Eles souberam quando eu dei a notícia, né? E tudo começou. O meu mais velho soube pelo Twitter, o menor soube por não tinha WhatsApp ainda. Mandaram um torpedo para ele também e ele não tinha coragem para contar para meus filhos, mas tive coragem, digamos assim, para durante 7 minutos e meio falar da morte dele. Então, o meu maior furo, o meu maior momento no jornalismo é justamente o momento que eu jamais queria ter, que era anunciar a morte do meu próprio pai. Assim, eu imagino. Esse foi também um dos momentos mais marcantes, eu imagino, para você, como jornalista, né? E como pessoa, né? Assim, o negócio é inimaginável, né? Já aconteceu várias vezes, por exemplo, durante a Copa de 2014, eu fazia um jogo em Brasília, tô entrando lá no hotel, aí aquela fila, vários jornalistas e tal, aí eu chego, a mulher, rapidinho, não sei o que lá, eu falei, boa tarde, bom dia, tá, não sei o que lá, ela anotando assim, bom dia, super simpático, mas sempre presta atenção, desculpa, o nome, eu falei, Mauro Betti. Ela parou, olhou para mim, arregalou os olhos, começou a chorar. Eu falei, nossa, desculpa.
quiser, eu dou outro nome. Eu falei, não, é o seguinte, eu não conheço futebol, não gosto de futebol, mas o meu marido é muito fã seu. E ele estava ouvindo aquele dia, ele falou do seu pai, e ela, para provar, ela mostrou, ela tinha guardado no celular o texto que eu tinha lido no meu blog na época no Lancinete. E eu falei, cara, e tem umas coisas malucas, né? Você nunca vai imaginar um negócio desse. Então, realmente foi um negócio muito, muito diferente e, para mim, evidentemente, em todos os sentidos, inesquecível. Tem uma pergunta aqui também, que o pessoal está interagindo bastante, estão mandando salve para você o tempo todo. Um abraço para vocês. O Felipe César, 1425, ele pergunta qual foi o jogo que você narrou que foi mais emocionante, que te deixou mais emocionado. Tá aqui, coincidentemente, porque eu já vou fazer a live do nosso palestra com um cara que não estava nesse jogo, mas estava na história do Palmeiras, que é exatamente o meu primeiro documentário, que é o 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense. O Palmeiras estava 16 anos sem ser campeão, era a primeira final que o Palmeiras venceu e que eu comentava, então, pela Rádio Gazeta, ao lado do saudoso Zênio Enio Rodrigues e o grande mestre Pedro Luiz Pauliello. O Palmeiras ganhou do Corinthians em 4-0. Então é um jogo como torcedor e como jornalista absolutamente mais inesquecível. Claro que eu fiz finais de Copas, o Brasil campeão em 94, em 2002 eu não fui, porque na época eu trabalhava na TV Record, a gente não tinha os direitos da transmissão. Teve outros grandes momentos, finais de Champions League, Libertadores, outras conquistas do Palmeiras, de outros times também, derrotas do Palmeiras, mas como 12 de junho, como jornalista e como torcedor, não tenha dúvida, foi a grande emoção. Foi, realmente, eu sempre assisto esse documentário porque é uma coisa que, não sei, mexe com o coração, né? Não, e é muito bacana, porque dirigido por mim, acabei de falar com ele, com outro diretor, o brilhante Jaime Queiroz, a produção do Canal Azul, e é um dos meus 3 documentários, tem mais um, se Deus quiser, até o final do ano, e tem uma série maravilhosa que a gente fez também para National Geographic, a série dos 100 anos da Seleção Brasileira, que é uma das grandes honras minhas, como também ter feito, ser o curador do Museu da Seleção Brasileira lá no Rio de Janeiro. Cara, é muito bacana que muitos torcedores de outros clubes se identificam. Os que passaram por fila, como o próprio Corinthians, Botafogo, mas é aquela coisa, como a frase célebre do meu pai, que está lá no estádio, está na academia, sobre o que é ser palmeirense para quem não é. Você troca Palmeiras por Corinthians, Flamengo, Atlético de Madrid, Coronel Bolonhesa, é a mesma história. Então é que nem amor de mãe, pelos filhos, amor de mulher e tal. Tudo é paixão. E isso que é maravilhoso e apaixonante no meu trabalho. Trabalho pra cacete. Não sou o jornalista que mais trabalha, mas certamente um dos que mais fala e mais faz coisas, mas ao mesmo tempo porque é um prazer. É que nem você falou, galera. Assim, nas horas vagas eu consumo futebol, eu leio futebol, escrevo sobre futebol, faço blog, faço exposição, faço um monte de coisa, porque é um tesão. Ainda bem que eu trabalho futebol e ainda o cara me paga para falar de futebol. Espero que nenhum chefe esteja me escutando, mas por falar de futebol é um tesão, é maravilhoso. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele pediu para eu fazer uma pergunta, que é o Thiago. Eu não sei se ele está aqui agora, mas ele pediu para eu te perguntar, porque ele também quer ser jornalista esportivo e ele também é um apaixonado por futebol. E aí ele pediu para eu perguntar como que você lidou com o fato de se assumir palmeirense, se isso já te causou algum estresse, alguma coisa, e como é que é para você estar aí na televisão falando, olha, eu sou palmeirense sim. Olha, eu comecei, como eu disse, eu era repórter de política, escrevia sobre música também, na revista Bis, na antiga Folha da Tarde, depois Jornal Agora São Paulo, e descambei no futebol durante a Copa de 90 na Itália. Mas era para trabalhar só durante a Copa e voltar, o que era basicamente que era repórter de política, escrevia também sobre música, minha outra paixão. Mas daí deu certo, eu acabei ficando depois da Copa 90 com a coluna 2 Toques na Folha da Tarde. E me mantendo como repórter de política por mais um ano, quando daí eu fui para a rádio, para a TV Gazeta, e não teve jeito, tinha que sair de tudo. De outras áreas para abraçar o futebol, abraçar o esporte. E nesse período da Copa do Mundo, que ia durar um mês essa coluna, eu já me assumi como palmeirense, até porque quem me conhecia sabia que eu era, e sendo filho de um palmeirense famosíssimo como João Mirbetti, era ridículo até falar que eu não era. Porque o jornalista pode não falar. Ele não pode inventar time para torcer, deixar de torcer. Aliás, nenhum jornalista, nenhuma pessoa pode deixar de torcer. Virar casaca é um crime inafiançável, mas enfim. Então, como eu sempre me assumi, não teve problema e me cobro mais, e também sou mais exigido por isso. Eu sou muito mais cobrado pela torcida do Palmeiras do que por qualquer outra torcida. Nunca tive problema na Arena Corinthians, no Pacaembu, outros jogos, Vila Belmiro, Maracanã, São Januário, o que for. Nunca tive problema e agradeço a todos. Eu tenho mais problemas quando eu tenho no Allianz Parque, no antigo Palestra Itália. Claro que, ao mesmo tempo, já várias vezes até
trio elétrico, um monte de coisa que eu fiz com o Palmeiras, e tenho um carinho enorme do palmeirense, mas já fui ameaçado, institucionalmente ameaçado por torcedor uniformizada, já levei laranjada, já me xingaram, já jogaram um monte de coisa, e não gosta de mim, fala que eu só tô no Palmeiras para ganhar dinheiro com DVD, para ganhar dinheiro com os filmes, com os livros que eu fiz, escrevi 29 do Palmeiras, esses documentários são 3 oficiais do Palmeiras, os banquetes que eu apresentei, a festa popular do centenário na Praça da Sé para mais de 5 mil pessoas, as preleções que eu fiz para o elenco do Palmeiras foram 7, não eu, mas com textos meus, com edição minha, com ideia minha. Cara, você ganha dinheiro em cima do Palmeiras. Cara, eu dou dinheiro para o Palmeiras com os royalties devidos, não cobro do Palmeiras coisa alguma, até porque eu não devo cobrar do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, e na boa, e faço e evito que outras pessoas cobrem. Então eu dou dinheiro sempre para o Palmeiras, e dou de prazer porque não tem preço essa paixão. Eu, como ser humano, tenho o direito de ser palmeirense, como jornalista, eu tenho o dever de não torcer e não destorcer para o Palmeiras. E clubista não é quem, como eu, há 30 anos, assume o time. Clubista é aquele cara que não assume, ou torce para outro time, e distorce contra o time do adversário. Lamentavelmente, temos péssimos casos de clubismo, até de grandes jornalistas brasileiros hoje, ontem e teremos até amanhã. Então, não vejo problema. Assim, não é fácil, é muito mais complexo sair do armário com essa camisa, mas fico muito feliz que tem muitos colegas, já de algum tempo, e novos colegas que exatamente, até com essa pergunta que eu agradeço, que assumem a paixão. E, na boa, assumam, né? Porque você tem que ter coragem para enfrentar. Não só para enfrentar a sua paixão, mas também, inclusive, uma das práticas deletérias e deploráveis dos meus colegas hoje, queridos amigos, alguns até mais amigos do que colegas, de que sair bloqueando todo mundo. Parece o pessoal das organizações Bloco que editava a revista Manchete. Gente, jornalista defeca a regra pra cacete, então vamos ouvir. Mesmo que a gente seja xingado, vamos parar de sair bloqueando a torto e sem o menor direito. E nessa essa ferramenta deplorável que o Twitter inventou agora, que você faz o comentário e ninguém pode comentar, não, senhor, cara, vamos debater. Mesmo que saia para o combate, que saia para o embate, que saia para a porrada, que saia para o ministro do STF entre de madrugada em casa, cara, vamos debater. E não fazer o que eu estou falando agora, só eu estou falando e ninguém está falando. Certíssimo. Eu queria perguntar também a respeito desse contexto, porque a gente está num momento que ninguém esperava, né? Essa crise causada pelo coronavírus, e o futebol parou. E muito se fala na volta, tem muitas polêmicas envolvidas, a gente sabe. Mas existe alguma política hoje acerca da volta, falando sobre segurança dos jornalistas em campo também? Então, alguns protocolos já foram tomados antes, estão sendo retomados agora. Você vê, por exemplo, na Bundesliga, só os profissionais estritamente necessários para a transmissão estão indo aos campos, né? Os profissionais técnicos. Está todo mundo fazendo da cabine, os colegas de Fox e ESPN que já estão fazendo a Bundesliga fazem os seus devidos lugares. A gente, no Esporte Interativo, faz vários jogos históricos, vamos fazer também quando voltarem os nossos campeonatos, a princípio também assim, dentro de casa, não lá na série da Tana do Esporte Interativo. Então já alguns protocolos estão sendo tomados com muito rigor, com muita sabedoria, eu diria, com muito respeito à ciência. Tudo aquilo que a gente vê algumas autoridades, né, mais autoritárias do que autoridades, fazendo muito mal, eu acho que o esporte no Brasil como um todo está tendo mais responsabilidade e, sobretudo, respeito às pessoas e à ciência. Sim, eu estava até vendo também algumas perguntas falando a respeito do novo formato de alguns campeonatos, principalmente o Mundial, que ia entrar num novo formato agora, acho que a partir do ano que vem, né? Você acha que hoje, depois desse cenário pós-pandemia, o futebol brasileiro tem alguma chance de disputar algo contra os europeus, por exemplo? Bom, já antes não e depois não. E olha que a gente teve, para mim, o melhor time do Brasil no século XXI, que foi o Flamengo de 19, que manteve a base, deve manter o Jorge Jesus, e trouxe jogadores para a reserva que serão titulares em quase todos os clubes do Brasil e da América do Sul. Então o Flamengo segue muito forte. O Flamengo começaria esse brasileiro, quando começasse a não houver Brasil, se houver futebol, numa situação mais privilegiada do que qualquer outra equipe também nesse século, com potencial enorme para ganhar mais um brasileiro e com grande chance também de pisar a Libertadores, bobear também ganhar a Copa do Brasil, enfim. Fora o Flamengo, e mesmo o Flamengo a gente vê dificuldade, até porque pegou um mega Liverpool pela frente e dentro do possível deu uma encarada, cara, não tem jeito. Com ou sem pandemia, ainda estamos muito longe e é difícil. Porque desde 95, quando a Lei Bosman permitiu que na Europa se escalasse o maior número de jogadores comunitários e ainda com a restrição de 3 extra-comunidade europeia, a coisa começou a degringolar. Claro que tivemos grandes exemplos, o São Paulo 2005 contra o próprio Liverpool, o Internacional 2006, o Corinthians, o último, campeão em 2012 contra o Chelsea, merecidamente campeão, como os outros também. Mas fora isso, é só
coisas que acontecem no futebol, mas haja com esse acontecimento do futebol, haja inusitado para que outra equipe brasileira ou argentina consiga chegar. Inclusive, às vezes a gente não está chegando nem à final. É o Boca, o River Plate, no ano anterior, por exemplo, depois da final fabulosa no Santiago Bernabéu contra o Boca, o River ganha, e logo em seguida, no melhor momento da história, a maior vitória no clássico de qualquer tempo, o clássico decidido na Libertadores e decidido no campo do Real Madrid, no Bernabéu, vai lá e pede, representando o país sede, que eu nem lembro o nome, alguma coisa. Então, é difícil, tem sido difícil para os sul-americanos, e esse panorama não vai mudar não, Valéria. Olha, o pessoal está interagindo bastante, ó. O Lucas Informa, ele perguntou como que o jornalismo esportivo, no cenário atual, tá reagindo e se ele está mudando, se você acha que ele está mudando. E eu até complemento perguntando se você acha que esse é o momento do esporte também se tornar, o jornalismo esportivo e o esporte se tornar algo mais político também, se posicionar nesse sentido. Então, a questão do posicionamento político é absurdamente individual. Se você quiser se posicionar, se posicione. Se você não quiser posicionar, não se posicione. E desde que as pessoas respeitem, né? Que eu vejo isso, é um embate que eu tenho quase sempre nas redes antissociais, né? Outro dia, por exemplo, domingo, acho que eu postei uma foto de um objeto de marcenaria que eu não conhecia, que era, não sei nem o nome. Se não me engano, acho que é tupi, alguma coisa assim. Porque eu não estava aguentando, não. Eu até aguento. Aliás, já dei até palestras sobre isso e devo gravar um curso online agora essa semana de como se portar em rede social, sobretudo se você é jornalista de qualquer área. E é um negócio impressionante, é uma intolerância absurda. Então, eu postei também a foto, porque eu falei, cara, não aguento mais. Quer dizer, não aguento mais. Eu aguento, e botei essa legenda. Escreva o que você quiser, porque qualquer coisa acho que eu estou defendendo o meu lado, atacando o outro. Às vezes até estou, na entrelinha eu estou, ou escancaradamente. Mas, gente, o que eu mais defendo é a liberdade de expressão. Você pode falar pataquado que você quiser, mas vai responder. E às vezes até é engraçado, né? Quando eu repito, não bloqueio ninguém. Mas quando o cara já é bloqueado pela natureza e insiste, o que eu faço? Ou eu passo a seguir, ou expõe um nível de pataquada. E muitas vezes ele não consegue vir pro playground, ele não sabe brincar. Você me expôs. Cara, você me xingou pra cacete, xinga minha família. Muitas vezes falam, principalmente torcedores do Palmeiras que não gostam de mim, e não são poucos, falam, teu pai que é verdadeiro palmeirense. Concordo. Verdadeiro não, mais do que eu. E mais brilhante, mais inteligente, muito mais jornalista, ok. Mas daí quando eles iam falar, teu pai que é palmeirense, você não é, já me irrita. Mas principalmente, interessante que ele falar, teu pai deve estar se revirando no túmulo com você. Eu falei, não, porque ele foi cremado. E é muito interessante, porque aí ou a pessoa me bloqueia ou não responde mais. Então, assim, a intolerância, a inópia intelectual é gigantesca. Então, assim, qualquer coisa você pode... Eu estando com essa camisa para entrevistar já o Clebão lá no nosso palestra, é uma escolha. Eu estou aqui no fundo... No cantinho aqui em casa, não é escolha, eu só podia conseguir conversar daqui. Mas, de repente, o que eu acabei de escrever no meu blog do Esporte Interativo, o texto que eu esqueci de escrever, tenho que escrever agora para o torcedores.com, esse trabalho para o nosso palestra, as exposições que eu estou fazendo sobre a Copa de 70, um monte de coisa, são questões políticas. A gente está conversando agora, a sua pergunta respondendo é um posicionamento político ou não, né? Então, assim, todo mundo tem o direito de falar a pataquada que quiser, mas fale, aguente o tranco, e se vier criticar, que aguente a réplica. Porque muitas vezes o cara te xinga, você xinga, não sei o que lá, mal educado, um monte de vezes, né? E não vou citar aqui até para não baixar o nível. Mas gente que realmente não tem a menor capacidade de conversar. Às vezes se fala, puta, piora o nível. Não, é que agora a gente está tendo acesso a pessoas que a gente eram inacessíveis e continuam intelectualmente inacessíveis, né? A minha esquerda ou a sua direita, ou a direita quem quiser, em cima do muro, abaixo do nível, enfim. Hoje, cada vez mais, eu acho que é interessante, ainda mais essa polarização, na pior acepção possível do Fla-Flu que a gente tem, e não só de hoje, desde 2018 e antes mesmo do impeachment da Dilma, a gente está tendo esse debate de baixíssimo nível, esse combate, esse embate. Realmente. Tem bastante gente perguntando aqui. Tem um moço que pediu, por favor, para te perguntar se você acha que o Palmeiras tem chance de ganhar a Libertadores esse ano, se voltar, né, com o Luiz Adriano de 9. Então, eu achei já que o Palmeiras já teria mais chances nos últimos anos e não. E como a gente ganhou em 99, que é o meu próximo documentário, A Conquista da América, a gente vai contar a história da Conquista da América e as outras Libertadores que o Palmeiras não ganhou até ganhar a primeira em 99, eu já achei que mais chance o Palmeiras teria. Agora, do jeito que está o Flamengo, está mais difícil. Mas vai que, né? Como foram aqueles 5 minutos maledetos em 2018 do Benedetto na Bombonera. Como foram 4 minutos terríveis do ano passado do Palmeiras contra o Grêmio, vai que a gente tem esses minutos contra o Flamengo ou contra outra equipe, o Flamengo dá a zica, sei lá, pode acontecer. Mas eu acho mais difícil. O Flamengo é o grande favorito para tudo.
E falando no Palmeiras, na Libertadores, no sábado agora a Rede Globo vai reprisar a final de 99, né? O título da Libertadores. E aí eu queria te perguntar se você lembra onde que você estava quando o Palmeiras ganhou esse título. Então, eu estava, na época, eu trabalhava na Folha da Tarde, aliás, eu já tinha virado agora a São Paulo naquele ano mesmo, em fevereiro de 99, e trabalhava na TV Bandeirantes. E a gente, na época, não tinha os direitos da Libertadores pela TV Bandeirantes. Então, o que eu fiz? Eu estava com a imprensa escrita, ao lado do queridíssimo Antero Greco, também em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, e nós atrás de 5 jornalistas colombianos que estavam torcendo pra cacete pro Deportivo Cali. E nós, olimpicamente, o nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, estávamos analisando o jogo, eu e o Antero Greco. E na hora dos pênaltis, o Antero Greco, não sei porque, sumiu. Se perdeu ali, não se viu, e ele também não viu os pênaltis. Por que será? Mas eu estava lá vendo os pênaltis e tal, e na hora que ganhamos, o Sapato chutou para fora, eu só conseguia berrar hijos de puta, em homenagem aos 5 queridinhos coleguinhas colombianos. Claro, nada pelos hijos de puta, não sei por quem em espanhol estava falando, mas chupa, esses caras vão todos pro inferno que nós ganhamos a Libertadores. E evidentemente foi um desespero total, e agora é uma honra poder dirigir a história, não oficial, mas o filme oficial do Palmeiras, que deve ser lançado, antes da pandemia, era para ser lançado até o final do ano. Agora vamos aguardar. Está praticamente pronto, né? E é um filme bem legal, não é porque eu dirigi, não é só porque é do Palmeiras, mas é uma história muito bacana, muito bem conduzida pelos grandes nomes daquela partida, torcedores maravilhosos, que a produção minha e direção também minha, da Marcela Coelho, a montagem do Fernando Teixeira, outro filme da produtora Canal Azul. A gente vai contar em breve essa história inesquecível da Libertadores da América. E também, por esses dias, vai ter também uma coisa muito legal que envolve o Palmeiras, mas eu não posso falar, já dei um spoiler que não devia falar, mas preste atenções, principalmente no Facebook, em breve também, sobre grandes histórias de Libertadores da América. Vamos ficar, então, ansiosos esperando pela novidade. Eu sei que a gente não tem muito tempo mais, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque assim, eu vejo você postando no Instagram algumas cartas abertas aos seus futuros netos, né? Isso. Que é meio que um diário dessa quarentena. E aí eu queria saber se você pudesse agora deixar um recado para eles assim nesse vídeo, o que seria? Olha, maravilhosa pergunta, agradeço mais uma vez. Assim, netos, estou trabalhando bastante, graças a Deus, todo mundo fazendo, a patroa, sua avó, vodrasta, né? Porque são 2 meus filhos, mais 3 da minha mulher, mas tudo filhote, né? Eu respeitando sempre o pai deles, colocou 3 figuras maravilhosas também no mundo, que eu os considero como filhos também. Então é o seguinte, eu sou avô de todo mundo. Os pais que vão ter que explicar que, na verdade, eu sou vodrasto, porque eu não sou, mas é tudo meu, vai ser tudo meu neto. Não vejo a hora de ser avô, embora não precisa ser exatamente agora, são muito jovens ainda. Mas, enfim, netinhos, olha, não é fácil, neste dia 28 de maio, uma quinta-feira, 17h32, a gente não tem a menor ideia sobre absolutamente nada, muita gente passando fome, muita gente passando dificuldade, não vai melhorar de uma hora para outra, mas mesmo palmeirense, mesmo jornalista esportivo, eu costumo ser bastante otimista. Eu sei que vai ser muito melhor o mundo que vocês vão ter pela frente, apesar do ser humano, às vezes, parece que piorar mesmo. Mas vamos confiar. Assim como parecia que o Palmeiras nunca mais ia ganhar nada quando perdeu da Inter de Limeira em 86, depois de 7 anos ganhamos o mundo ao ganhar do Corinthians e acabamos com o jejum em 12 de junho de 93. Então, tenham meus filhos aí, meus filhos e meus netos. Neto é melhor que filho, porque eu já estrago meus filhos como se eu fosse avô, imagine meus netos. Eu vou estragar como, sei lá, bisavô. Então é o seguinte, o futuro vai ser muito melhor. Primeiro, porque vai ter Palmeiras, e segundo, porque vai ter mais paz. Oremos e vamos torcer, porque somos, no fundo, todos torcedores. Sim, é isso. Mauro Betting, eu queria agradecer, queria saber se você tem algum recado também para passar para quem quer entrar nesse ramo do jornalismo esportivo. Fuja! Não, sacanagem, é brincadeira. Cara, assim, desculpa, só para falar, trabalhar com paixão, se você gostar de jornalismo esportivo, jornalista de economia, jornalista de moda, não gostar de jornalismo, gostar de ser taxidermista, pagodeiro, funk, que é maravilha, isso é uma porcaria e ganha dinheiro pra cacete. Faça o que for. Manual de alta atrapalha. Faça o que você gostar. Repito, trabalho pra cacete, mas pra mim não é trabalho, é prazer, é privilégio de ofício fazer o que eu faço. Então faça o que você gosta, que tá muito bem feito. Queria te agradecer de novo por ter se disponibilizado para falar com a gente. A gente está chegando aqui nos 30 e poucos minutinhos de live. Já eu sei que você tem uma agenda apertada. E o pessoal tá mandando muitas coisas, te elogiando muito, agradecendo muito também por essa live, pelo conteúdo que você passou aqui pra gente. Foi muito legal poder conversar com você sobre vários assuntos, né? Eu que agradeço mais uma vez o convite. Demora, mas no fundo foi meio que em cima da hora mesmo, de ontem para hoje já deu. Quando puder, a gente volta. Que realmente, até por conta da chefia lá do Esporte Interativo, Mauro, tenta fazer menos lives. Se não puder fazer menos live,
tenta fazer mais curta. Eu falei, tá bom, chefe. Então a gente está fazendo menos, mas eu agradeço muito e parabéns pelo trabalho de vocês e pelo pique que vocês têm. E todos vocês, coleguinhas jornalistas, todos já são coleguinhas. E é questão de tempo, às vezes, de repente, você não vai conseguir um Jovem Pan, um Sport Interativo, uma novidade também profissional que eu botei em breve, não posso dar spoiler já, dando um spoiler e tal, mas é o seguinte... faça o que vocês gostem e mais, você pode fazer blog, faz um trabalho magnífico que vocês fazem aqui, assessoria de jogador, assessoria de atleta, redes sociais, tem um monte de trabalho para a gente buscar, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu agradeço, gente, uma ótima tarde para todo mundo. Então, pessoal, essa foi a live com o Mauro Betting. Lembrando que mais tarde, às 18 horas, a gente vai ter uma live com a Fernanda Tenório, do Danúbio. Também está imperdível. Não esqueçam, neste mesmo bate-canal, às 18 horas. O pessoal vai conversar aí com a Fernanda. E é uma live muito bacana para vocês assistirem. Então, não deixem de prestigiar e não deixem de acessar o site também, www.futebolnaveia.com.br, porque lá tem absolutamente todas as novidades a respeito do futebol, no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, tá? No mundo todo a gente tem. Em breve a gente vai ter novidades também. Então é isso. Até uma próxima live. E foi muito bom contar com a presença de todos vocês. Muito obrigada.